Muito boa noite! Está no ar o primeiro episódio do Posiciona Mais. Eu e Camila Freitas estaremos aqui quinzenalmente trazendo muitas informações para vocês acerca do marketing, do posicionamento, da comunicação, de novidades, né, que venham aí a otimizar o trabalho de vocês, profissionais da saúde, né, Camilinha? É isso mesmo, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Posiciona Mais, um podcast que tem o propósito de te ensinar, de trazer ferramentas, insights para você se posicionar cada vez mais com uma comunicação mais clara, mais assertiva, né, Paulinha? Com E o certeza. Posicionar Mais está vindo aí para isso, para trazer muita informação, inovação de qualidade para todos vocês. Camila, nós estamos com duas mulheres aqui que tiveram transições de carreira. Então, eu gostaria que você começasse, antes de eu contar a minha história, contar a sua história. Falando um pouquinho, que eu sei que você é formada em Direito, vem da advocacia, né? Partiu por Sim. marketing. Quando que nasceu essa paixão pelo marketing e essa descoberta pelo seu propósito? Eu sempre fui vendedora, desde adolescente eu sempre amei as vendas. E o marketing ele veio, na verdade, ele nasceu na época da pandemia. Eu estava estudando para a prova da ordem, inclusive, e noiva, né, e aí eu comecei no marketing como afiliada. E eu me apaixonei pelo marketing. E eu falei: "Não, espera aí, eu tenho que investir nisso aqui", né. Uhum. Então eu comecei fazendo um curso ali, em que ensinava as pessoas a venderem através, Sim. né, do marketing, através das redes sociais. Comecei a me especializar mais, ir mais a fundo, fazer outros cursos, e aí daí nasceu a mentoria e a assessoria, né. Primeiro com as mentorias, eu comecei a dar mentorias, ensinando profissionais a se posicionarem ali nas redes sociais, depois nasceu a assessoria. Então eu falo que, foi uma transição mesmo, porque eu saí do direito, né, para algo que Sim. realmente é totalmente diferente, e eu falo que hoje eu não me veria tão feliz como eu sou advogando, né. Uhum. Então, eu não me veria tão feliz, advogando como eu sou hoje no marketing, na assessoria. Eu falo que é descoberta de propósito, né, Camila? Exatamente. E é tão libertador quando a gente encontra o nosso propósito, quando a gente vive o nosso propósito na nossa vida profissional também, né. Sim, É sim. As maravilhoso coisas fluem, demais. Flui fluem. muito e flui muito Uhum. rápido, porque a assessoria ela nasceu vai fazer 3 anos, né, e o quanto nós já crescemos com a assessoria. Então Com e o certeza. quanto os nossos clientes também crescem, né, a cada dia. E eu falo, quando você une o seu propósito com a sua vida profissional, porque o nosso propósito ele tá em todas as áreas, né, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, eu e você, e eu vejo assim que o marketing ele veio de encontro mesmo, porque, né, meu marido mesmo fala, às vezes, teve uma época, brevemente, né, Você já se perguntou: "Ai, será que eu tô no caminho?" já várias vezes, porque assim, empreender não é fácil. Não. Empreender tem muitos desafios É e altos e quando baixos, né, muitos altos e baixos, não tem uma exatamente. estabilidade, né. Não, não tem, não existe estabilidade para o Não, empreendedor. não. Então, inúmeras vezes eu já me peguei questionando Deus: "Senhor, será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim?" Isso porque Deus já confirmou lá atrás, porque eu perguntei para Ele, eu pedi confirmações. E eu lembro que na época, teve uma fase que eu estava: "Senhor, será que é isso mesmo, né? Será que é para eu continuar com a assessoria? Ai, meu Deus, eu vou desistir." E aí eu falei: "Eu vou voltar para o direito." E aí meu marido sempre falava: "Amor, não vejo você advogando. Eu não vejo você fazendo outra coisa, assim, você tem que estar na área da comunicação, das vendas, do comercial." Uhum. E foi tão engraçado que nesse dia eu estava muito triste, tinha acontecido uma situação em que eu estava bem abatida mesmo e eu me questionando, falei assim: "Ah, acho que eu vou voltar para o direito, eu vou advogar, vou exercer a minha profissão, né, do direito." E nós fomos na casa de um irmão de oração, que era um irmão da igreja que sempre orava por nós. Uhum. E aí nesse dia eu cheguei lá e ele me viu, ele falou bem assim: "Camila, o Espírito Santo tá me mostrando que você tá muito triste hoje, que você pensa em voltar a atuar na formação, porque você fala assim: 'Deus, eu me formei, eu vou atuar nessa área', mas Deus tá mandando te dizer que não, que ele vai te prosperar nessa área." Eu chorava igual um bebê. Chorava, chorava e só agradecia a Deus. Por quê? Porque realmente nós passamos por altos e baixos e como ser humano, né, a gente duvida, a gente pensa mesmo: "E aí, será que é isso?" Mas cada vez eu fui tomando mais força e mais impulsionamento, então quando vem os desafios eu falo: "Espera aí, deixa eu superar esse aqui, só mais um." Exato. E eu acho que é sobre isso, né, eu também, eu iniciei na comunicação aos 15 anos de idade, trabalhei na comunicação por quase 5 anos, vim para Cuiabá fazer faculdade, iniciar o meu curso, minha graduação de jornalismo, casei, engravidei na troca de anticoncepcional, tive uma frustração, na minha profissão aqui, e eu achei que eu jamais voltaria para comunicação. Eu transitei pela área do comércio, sempre fui uma boa vendedora como você, sempre amei vender, né, acho que a venda tá aqui, ó, no sangue mesmo, sempre gostei muito de vendas.
E então, assim, eu falei: "Gente, eu vou fazer o que eu sei fazer, vou começar a comprar coisas para vender, vou estudar para um concurso público, porque eu vejo que é uma estabilidade". Então, assim, eu pensava na segurança É, exatamente. financeira. Passei no concurso, coincidência ou não, eu falo que não existe coincidência na nossa vida, tudo é propósito. Então, assim, a metodologia que a gente cria na nossa vida, ele é uma soma de toda a nossa vivência. Então, assim, hoje eu aplico no que eu faço com os meus mentorados, a comunicação, a venda, tudo que eu aprendi, né? A frustração da quebra financeira, eu já tive uma quebra financeira, a minha área da saúde, porque, Camila, eu passei num concurso e fui trabalhar no hospital. Fui trabalhar no hospital, assistente social da Sim. Secretaria de Saúde de Barra do Garças, então eu trabalhei 12 anos. Eu fui diretamente ali trabalhar no corpo a corpo com profissionais da saúde. E eu, por um momento da minha vida, eu falei: "Gente, será que eu tinha que fazer medicina? Será que a medicina é minha profissão?". Aí, né, eu perguntava para Deus: "Por que então? Eu acho que eu vou fazer medicina. Saiu o curso aqui na Barra, eu vou fazer medicina". E eu fui começando a entender. Deus de uma forma muito natural, né, eu falo que quando ele toma as rédeas da sua vida, as coisas são conduzidas para aquilo que ele quer te colocar. Me conduziu novamente para a comunicação. 2021, quando eu jamais imaginaria que eu voltaria para a comunicação, eu iniciando ali um reinício de vida, né? Eu tinha me divorciado, estava reiniciando a minha vida, estava num recomeço. E nisso você já era jornalista? Eu já era formada em jornalismo e serviço social, mas eu não atuava. Gente, eu não te vejo fazendo outra coisa hoje. Eu era assistente social, então eu comunicava muito bem nas vendas, eu comunicava muito bem no hospital, todo mundo no hospital me conhecia, eu gostava do que eu fazia. Só que assim, eu estava ali adquirindo bagagem para me tornar quem eu me tornei. Para ver Exatamente. que o profissional da saúde ele não tem tempo, para ver a rotina deles. Então assim, Deus ele é muito estratégico, onde ele nos coloca, nada é em vão. Nós não passamos nada nessa vida em vão. Hoje eu tenho assim plena convicção disso, Camila. E aí eu transitei 12 anos na saúde. Quando foi em 2021, eu fui convidada para retornar para a comunicação. Retomei na comunicação, mas não como o meu cargo principal. Falei: "Ah, eu tenho meu serviço público, eu vou fazer um bico aqui, já que eu tenho esse dia livre aqui, eu vou fazer essa gravaçãozinha lá". E as coisas foram crescendo de uma forma, assim, inesperável. Um projeto que era para mim ter 9 parceiros, eu estava com 40, depois com 50, e eu não tinha mais Meu para onde crescer em Deus. Barra do Garças, porque, interior você tem um limite, você fica limitado no Sim. interior. E aí surgiu o convite do SBT Cuiabá. "Olha, por que que você não vem desenvolver esse projeto que você faz aí aqui?". E eu vim para cá. Era pra ter Eu vindo. vim para cá, Camila, para trabalhar com comunicação, trabalhar com emissora. Na minha mente, assim, eu vou ter um programa, eu vou receber convidados, eu vou crescer, vou ser reconhecida ali no estado, depois eu vou para fora e assim. Só que não era bem isso. Deus não era só comunicar. Era pegar tudo que eu aprendi durante a minha vida e aplicar com os profissionais. Então, hoje é muito mais do que chamá-los para ir num programa, chamá-los para vir num podcast. É aplicar com eles uma metodologia para desenvolver a comunicação deles, para melhorar a forma com qual eles entregam o que eles fazem para os pacientes, Com trazer valor certeza. para o trabalho deles, otimizar o tempo deles E isso se une perfeitamente ao ao marketing. Por marketing. quê? Porque o profissional, quando ele sabe se comunicar, quando ele tem confiança, quando ele sabe se Sim, posicionar, o marketing é uma ferramenta que vai impulsioná-lo e ele vai voar, né? Então eu falo sim, assim que realmente a comunicação, ela é unida, aliada ao marketing, porque o marketing é uma ferramenta para trazer visibilidade para esse profissional, para ele crescer, para ele ser visto, campanhas comerciais para ele vender o serviço dele, aumentar as suas consultas, né, exato. valorizar a sua consulta. Então, o posicionamento está totalmente ligado à comunicação. Sim, Porque o que que é o posicionamento? O posicionamento é você se posicionar com os seus valores, com as suas crenças, mostrar os seus diferenciais, né? Você saber se comunicar com confiança e tudo isso, quem ajuda é a é a comunicação. comunicação. Eu falo, não adianta você ser bom no que você faz, você fazer os melhores cursos nacionais, internacionais, colecionar qualificações, se você não souber entregar isso. Se você Exatamente. não souber comunicar aquilo que você faz. Porque hoje, Camila, é inevitável. Hoje, o portfólio do profissional da saúde hoje é a rede social. Então, qual que é o portfólio do seu cliente? Qual que é o portfólio do meu cliente? É rede social. Antes de você marcar uma consulta com dermatologista, com cirurgião plástico, com cardiologista, com qualquer área que seja, a primeira coisa que você faz é ir no Instagram. Vou ver como que esse profissional está lá, como que ele está sendo apresentado ali. E ali no seu Instagram, será que lá tá claro o perfil de trabalho, o Exato. potencial que você será que tá claro?
Ou será que tem ruídos ali na sua rede? Será que está claro que você é um bom profissional, que você tem potencial, que você é a melhor escolha desse paciente? E tudo isso entra no posicionamento. Posicionamento. Posiciona mais. Exato, gente. Então hoje não tem jeito, não existe, eu não vejo meios de construir uma autoridade, um posicionamento, sem uma boa comunicação, sem uma boa estratégia, sem um bom marketing. E não é fazer qualquer tipo de post, né, você ter um direcionamento sobre o que você de fato vai comunicar, como eu vou me apresentar. Exatamente. E para isso, gente, precisa-se investir em estratégia, em posicionamento. Com certeza. Um dos pilares que nós fazemos na assessoria, quando o cliente entra na assessoria, é conversar com ele e definir qual vai ser o posicionamento dele. Sim, Por quê? Porque não adianta esse profissional chegar para mim e falar: olha, eu quero vender mais consultas, eu quero aumentar o valor da minha consulta, eu quero ser mais visto. Mas peraí, como você quer ser visto? Como você quer se posicionar? Né? Então, nós precisamos alinhar toda a estrutura do posicionamento dele para aí ele começar a se posicionar. com E aonde certeza. entra as ferramentas, né, da comunicação também, que aí entra a gravação dos conteúdos, podcast, programa de TV. Só que para ele poder participar desses programas e estar bem alinhado ao posicionamento que ele precisa Sim, transmitir, ele também vai precisar aprender, ele passa pela triagem, é normal. com certeza. Né? E depois que ele passa, ele fala: Uau, eu já tive cliente que nas primeiras Hã. gravações, a gente até brinca, assim, ele nem piscava, porque estava muito nervoso, não Muito sabia como nervoso. se Ou comunicar. suava muito as mãos, né. É, nervoso ali, meu Deus, como eu vou fazer isso, né, e tudo mais. Então, assim, Sim, quando você entra com as estratégias também da comunicação, faz toda a diferença, porque muita, ele aprende a desenvolver, né, Paulinha, algumas estratégias para ele se comunicar melhor. E com aí vem o certeza, marketing junto alinhado para mostrar isso para o mundo. com certeza. Eu falo assim que, é algo fundamental para qualquer profissional que busca uma ascensão. Eh, Nós já frisamos aqui que não adianta ser bom, tem que saber entregar aquilo que você faz. Para gerar valor na entrega, você precisa estar bem apresentado. Existem pré-requisitos, existem pilares, que são cobrados, né, que a gente atua, a gente aplica, tanto eu quanto você, para que esse profissional esteja bem colocado, bem posicionado ali e obtenha o valor que de fato ele merece, né. Eu falo que quando você se coloca numa posição de exclusividade, o que que é exclusividade? É eu mostrar que muitos fazem o que eu faço. Mas como eu faço, só eu faço. Exatamente. Quando você se coloca numa situação de exclusividade, Camila, você não tem concorrência. Você é único. Uhum. Então você não vai vender uma consulta, Você vai vender uma uma experiência. experiência. É isso É o que mesmo. define as marcas de luxo hoje no mercado. É Por isso. que você compra hoje uma bolsa da Gucci? Se existem várias bolsas de couro excelentes. Porque você quer pertencer a um grupo Você quer seleto, pertencer àquela a uma marca. classe, Exato. né? Ao pertencimento, eu É acesso a crença de coisas aham. peculiares, coisas que não são para todos. A É. mesma coisa com o profissional. Ele tem que se colocar nessa situação de ser único, de ser especial. E como que você vai fazer isso? Com estratégia, com Construindo posicionamento, marca, construindo uma imagem através da sua marca. Então, criando estratégias para que pessoas que se conectem com a sua marca. E quando sim, nós falamos de marca pessoal, nós estamos falando do profissional, no caso, né, aqui dos médicos, por exemplo, do profissional da área da saúde, ele precisa saber muito bem o que ele vai comunicar, para que ele possa atingir aquele público específico que ele deseja. Por que que uma pessoa escolhe entrar em uma clínica que contém uma experiência, e por que que outras pessoas escolhem entrar numa clínica que é mais barato? uhum, Você entende? Por quê? Porque tem toda uma comunicação, ela vai se conectar com aquele tipo de pessoa, é o comportamento do consumidor. Então, quando o médico, né, o profissional, ele entende o comportamento do consumidor, ele entende a linguagem do cliente dele, então a gente faz um estudo, claro, né? Espera aí, então você precisa se comunicar assim, 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 para que ele realmente tenha resultados, porque não é qualquer coisa que ele tem que falar que ele vai não, se comunicar, né? Então ele tem que aprender, ele tem que saber. E é muito importante ter uma metodologia para isso. sim, Assim como na assessoria hoje nós temos uma metodologia validada para visibilidade, aumento sim, de conversão, né, para que esse médico ele aumente o seu faturamento, também é importante ele fazer a metodologia para que ele saiba se comunicar. Faz muita diferença. uhum, Nós temos clientes hoje
que eles olham e eles falam assim: "Como foi importante esse meu crescimento. Hoje eu vejo que realmente é necessário", porque ninguém nasce sabendo vender. Não. O médico hoje, ele não é hoje não basta ser apenas médico. Hum, Ele tem que ser médico, ele tem que entender de marketing, ele tem que entender de comunicação, ele tem que entender se ele de quer se tudo. destacar no mercado, ele tem que Até entender. porque é igual dona de casa, né. É igual é igual Você vai dona de contratar uma casa. secretária do lar, você vai ter alguém para te auxiliar ali, mas se você não souber Como é o que você que vai tem que auxiliar? fazer, o como fazer, o que que é bem feito, como que você vai cobrar? Não tem como. Então como você vai cobrar do seu marketing, do seu tráfego, da sua gestão, se você não entender? Exatamente. E esse é um diferencial da assessoria. Por isso que eu falo que nós não somos uma agência, e sim uma assessoria. Porque na assessoria eu ensino os meus clientes. Acho que é porque como eu vim da mentoria, eu sei a necessidade que esse cliente tem de aprender. Por quê? Porque às vezes ele vai me cobrar de algo que não acontece, né? Ou de algo que às vezes realmente não existe naquele, por exemplo, por exemplo, naquele eh, método criado para ele, Uhum, né, então naquela campanha que foi criada para ele, por exemplo, nós temos diversas campanhas no tráfego. Então, foi criada para qual objetivo? Então tem que educar o cliente, porque muitas vezes o cliente não sabe, e conforme ele vai aprendendo, ele vai tendo domínio. sim, com E certeza. isso é o mais importante, porque na verdade, Paulinho, eu falo que o que nós fazemos tem tanto propósito, porque assim, Sim, nós auxiliamos os nossos clientes, nós ensinamos os nossos clientes para eles voarem, eles não precisam. Vai chegar um tempo que eles não vão ficar mais conosco, não. né? E assim, E é com esse objetivo mesmo. Por quê? Porque eles precisam passar pelo processo para voar. Né? É claro que no marketing ele sempre vai precisar de marketing, ele sempre vai precisar estar sendo visto, ele sempre vai precisar da comunicação, do podcast, estar presente cada vez mais, porque o que que acontece? O uhum, profissional, ele entra, ele começa a criar conteúdo nas redes sociais, sim, ele começa a ser visto, ele começa a ser procurado, as pessoas começam a procurar ele começa a aumentar a agenda, chega um nível em que ele está com uma agenda muito cheia, ele precisa reduzir essa agenda. Aí é onde entra a gestão, para aumentar o valor da consulta e diminuir o tempo dele, porque ele precisa ter qualidade de vida, porque e senão ele outra, fica precisa o ter tempo todo tempo ali. para planejar, porque Exatamente. quem trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Exatamente. Aonde que ele tem que investir? Na Na visibilidade, visibilidade, comunicação. Por quê? exatamente. E o que que acontece com muitos dos nossos clientes? Começam a criar protocolos, começam a palestrar. Ele vai mudando de nível. Ele vai mudando de nível. Então chega uma hora que ele tá ali, ele começou com marketing, mas daqui a um tempo ele já tá com a agenda com os horários reduzidos, o valor da sua consulta já aumentou, e ele já tá em outro nível, ele já tá palestrando, ele já tá começando, Sim, né, que é o que acontece, por exemplo, hoje com as suas mentoradas, com seus mentorados, né? Começam a criar novos métodos e começam a vender esses métodos. sim, Por quê? Porque já passaram do nível. Então eu falo que é uma escadinha, sabe? O profissional ele vai crescendo e ele se torna cada vez mais visto, ele tem é como se fosse assim, a não ser o profissional que não queira, e tá uhum, tudo bem, né. Mas a maioria deles sim, porque que prazeroso é, né, você ser um sim, profissional tão bem requisitado, um profissional que tem autoridade, que tem visibilidade, e você ter a oportunidade de ensinar outros profissionais com aquilo que você faz. com certeza. Eu falo que é o próximo nível, né. Quando você se torna uma referência, você passa a não mais pensar só no paciente, você passa a ser um espelho para outros profissionais, que É. desejam alcançar o que você alcançou, que desejam ser o que você é. E o que que o mentor é? Ele é um Coitado. encurtador de tempo, ele é um Ai, facilitador de rota. gente, como eu amo mentores. Então a É gente o que que a gente maravilhoso. faz? A gente prepara esse profissional, tanto você do marketing como eu da comunicação, né, da visibilidade, hoje a gente cria métodos, hoje a minha especialidade com meus parceiros é criar métodos exclusivos para eles de atendimento. E lançar isso no mercado. Porque a ideia é que eles não ficam apenas ligados ao atendimento, que eles possam ir além, Ter outros ser produtos. convidados a Com palestrar, a fazer certeza, cursos, a fazer fellows em suas clínicas. com Então, assim, certeza. esse é o objetivo. Camila, nosso projeto está só começando. Eu acho que a gente vai ter muito espaço para falar de marketing, de Muito. comunicação, de trazer convidados aqui, de trazer conhecimento para quem nos acompanha. Eu falo que o conhecimento nunca é demais. Eu sempre falei muito de saúde, mas eu vejo uma possibilidade, uma necessidade muito grande de falar um pouquinho mais sobre marketing médico, sobre comunicação na área da saúde, sobre formas de trazer autonomia para esses profissionais, de vê-los voar de fato. Sim. Então, esse canal Posiciona Mais é um canal onde nós traremos essas informações através dos nossos conhecimentos e dos nossos convidados também, né? É isso mesmo, com certeza. E é isso, nos acompanhe a cada 15 dias, toda quarta-feira, às 20 horas da noite,
aqui no Posiciona Mais. Nós contamos com a sua audiência, com a sua participação. Se inscreva, compartilhe, nos incentivem a estarmos aqui. Camila Sim. gravidinha ali com Manuela, vai estar aqui por um período, gente, então dá força para nós. Sim, com certeza, gente, ajuda aí nós. Manuela vai estar dentro, depois fora Depois aqui. fora vai ser a Vai ser nossa um mascotinha. podcast, né, numa dupla, é um trio mesmo, que a Manuela tá ali. Exatamente. Beijo, amiga, tudo de bom Um para beijo. vocês. Nos acompanha. Até a próxima quarta. Até.